Você sabia que o caráter de uma criança é formado entre 6 meses e 2 anos? Outra estatística fala que uma criança, no período que nasce até 12 meses, até formar 1 ano, é o período que ela absorve, que ela aprende 50% das coisas que ela vê. Graça e paz, eu sou o pastor Edson da Igreja Batista e hoje nós estaremos falando sobre criação de filhos. Talvez você fale assim, eu não tenho filho. Outros podem dizer, meus filhos já são grandes, mas eu quero dizer que você pode aconselhar. E você que tem filho pequeno, preste atenção também nesse vídeo que sem dúvida nenhuma vai fazer uma diferença na sua vida, assim como fez na minha. Amados, nós sabemos, como acabamos de falar, que o caráter de uma criança é formado de 6 meses a 2 anos. E nós vimos que a criança absorve tudo que ela aprende, tudo o que ela vê, que ela aprende no período de 0 a 6 meses, do primeiro ano de vida. Eu quero dizer, amados, que nesse primeiro ano de vida é onde os pais geralmente erram, é onde os pais geralmente falham. Nós vemos no dia de hoje pais falando, bate na cara, uma criancinha de 1 ano, de meses, de 2 anos, bate na cara do pai, bate na cara da mãe, achando isso o máximo. Ai, deixa ela, é pequenininha, olha, ela não sabe, deixa ela, coitadinha, é apenas uma brincadeira. E nessa fase que os pais erram, e muitas vezes, amado, a criança quando cresce, ela se torna uma criança do mal, e uma criança sem caráter, uma criança que não é uma criança comportada, uma criança de valores, por causa exatamente da criação dos pais. Você sabia, amados, que essa questão de valores, ela tem que ser ensinada nos primeiros meses de vida, porque quanto mais a criança cresce, quanto mais a criança desenvolve, aí chega na idade da juventude, na idade da adolescência, e aí, amados, acontece o que? Tudo que ela aprendeu naquela idade, ela levou para o resto da vida. Então, amados, por isso que nós vimos e sempre ouvimos falar aquele ditado, olha, a pessoa não muda. Por quê? Porque no período de 6 a 2 meses é formado o caráter de uma criança, e depois disso, quanto mais anos que passa, mais difícil é reverter aquilo que foi ensinado errado, aqueles valores errados. Ou seja, precisamos educar a criança. Em Provérbios 22:6, educa a criança no caminho que se deve andar, para quando ela crescer, não se desviar dele. Ou seja, existe também os valores bíblicos que são adicionados no caráter da criança, e quando ela é criança, ela começa a ouvir de Deus, ela começa a ouvir a palavra de Deus. Em Deuteronômio 6, vai falar assim, ensina a criança quando estiver andando, ensina a criança quando levantar, quando deitar, escreve nos batentes das portas a palavra de Deus, porque lá fala que é isso que vai fazer a criança próspera, é isso que vai fazer a criança prolongar os seus dias na vida. Ou seja, precisamos educar a criança no caminho que deve andar. Eu quero contar, 1 Samuel 2 conta lá, se você vê a história de sacerdote Eli, que sem dúvida nenhuma ele foi um grande homem de Deus, mas teve uma grande falha. E a grande falha foi quando os filhos eram pequenos, ele não ensinou os filhos. Talvez ele fez como muitas pessoas, ai que gracinha, que bonitinho. E quando os filhos pecaram, ele não corrigiu seus filhos, e nós vimos que a consequência disso foi que seus filhos foram mortos. Amado, outra coisa eu quero dizer também, quando Deus ele chamou atenção pela educação dos filhos, ele não chamou a atenção da mãe dele, mas ele chamou o que, amados? O homem, a figura paterna. E nos dias de hoje, amado, nós vimos que a figura paterna, o pai, tem deixado muito a desejar. E a figura paterna é muito importante na vida de um filho. É ele que comanda. O pai, como cabeça do lar, como líder do lar, ele tem que comandar a educação dos filhos.
Ah, pastor, mas muitas vezes é as mães que ficam no dia a dia. Claro, amados, mas o responsável por lá é ele. Quando a criança não respeita a mãe, o pai, a figura paterna, tem que chegar e cobrar ele. Mas nos dias de hoje, nós vimos que a figura paterna tem a cada dia deixado a educação para as mulheres. E muitas mulheres têm que servir de pai e de mãe. Mas eu faço um apelo a você que é pai, a você que tem a figura paterna, que é um pai, que eduque seus filhos, façam ele obedecer a mãe deles. Ou seja, outra coisa também que nós vimos, que nós já falamos em vídeos anteriores, é que o filho foi corrigido quando criança, e ele cresceu e formou um caráter. E quando formou esse caráter, certamente, amado, ele se tornou uma pessoa sucedida. E aí, amado, por haver passado algumas privações financeiras, ele fala assim: não, eu não quero que o meu filho sofra que nem eu sofri, e eu quero dar uma vida melhor para ele. E nos dias de hoje, você sabe quem tem criado os seus filhos? Você sabe quem tem criado geralmente os filhos? É as tias da creche. Quem tem educado os filhos é a televisão, é o smartphone, que virou agora a babá eletrônica, que na verdade tem um monte de coisa que mudam, né, amados, os valores bíblicos, que adiciona valores que não são bíblicos, valores que não têm caráter, e até mesmo alguns programas que tem ali para criança, muitas vezes, amado, passa comercial e certamente induz a criança a aprender aquilo que não é de Deus. Ou seja, amados, o que nossos filhos, o que as crianças mais precisam é da figura paterna, da figura materna. Eu quero fazer uma pergunta para você: quanto tempo você passa com seu filho? Talvez você fale assim: pastor, eu passo pouco tempo, que eu trabalho. Tudo bem, tem que trabalhar mesmo, mas só que ela passa uma grande parte do tempo com a babá. Com a babá, que eu quero dizer, com a babá eletrônica. Passa uma grande parte do tempo, sabe com o quê? Passa com o smartphone. E o tempo que você para, eu não estou falando aqui o tempo que você passa com ela fazendo as coisas, mas qual o tempo que você passa em comunhão, conversando com ela. E aí você vai ver que é tão pouco tempo. E instruindo a criança tão pouco tempo assim, você quer que ela seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa sucedida? Amados, precisamos restaurar, resgatar os valores que são bíblicos, os valores que têm caráter, os valores que dá certo, e certamente procurar no máximo que pudermos passar tempo com nossos filhos. Ele precisa, amado, certamente de conforto, ele precisa também de carinho, ele precisa também de correção, porque se nós não corrigirmos os nossos filhos quando criança, quando ele crescer, vai ser praticamente muito difícil. Ou seja, segue a instrução daquele que foi o homem mais sábio do mundo. Provérbios 22:6. Educa seu filho, educa sua filha, educa a criança no caminho que deve andar, um caminho de valor, o caminho bíblico, o caminho que Deus deixou para dar certo. Quando ele crescer, ele envelhecer, não largará esse caminho. Ou seja, você que é mãe, você que é pai, como eu mencionei, a importância da figura materna, mas a importância da figura paterna. Você que é pai, não seja omisso, não deixe sobrecarregar a criação dos seus filhos na sua esposa, porque, como eu falei, Deus sempre vai cobrar a figura paterna e não a materna, porque ele é um líder do lar. Amados, ele é o cabeça do lar, e ele tem que certamente instruir a criança o caminho que deve andar. Agradeço mais uma vez a você que se inscreveu no nosso canal. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve, coloca aquele sininho para toda vez que sair um vídeo, você vai ver lá a notificação.
E eu oro por você e peço que Deus abençoe você, sua casa, sua família e seus filhos. Porque se você for abençoado por Deus, se você tiver uma família abençoada, o resto é o resto, e você vai enfrentar tudo, porque você é uma pessoa que tem uma família estruturada. Que Deus abençoe em nome de Jesus.